Olá, pessoal! Eu sou Elizabeth Tenório Calderon e sou professora do Grupo de Estudo de Educação à Distância do Centro Paula Souza. Nesse vídeo, vamos abordar o processo de criação de narrativas. Quer saber como elaborar uma história interessante? Vamos lá! O storytelling é a arte de contar histórias, também chamada de contação de história, e a narrativa ela é o objeto do storytelling. Assim, focaremos na narrativa por ser o cerne do storytelling, independente do gênero, que pode ser filme, quadrinhos, contos, fábulas, entre outros. Muitas pessoas falam em processo criativo. Outras acreditam que a criação de histórias é uma habilidade inata, de privilegiados que não precisam se esforçar para fazer narrativas. O fato é que uma boa história é o resultado de trabalho árduo, planejamento e organização. O grande escritor americano Edgar Allan Poe concorda com essa afirmação. No texto A Filosofia da Composição, ele explana o processo de escrita de uma de suas produções mais famosas. Pode parecer que tudo se trata de uma grande ideia, mas, acredite, a ideia não é o item principal do storytelling. A palavra-chave do storytelling é planejamento. Grandes ideias surgem o tempo todo. Você sabe onde a maioria delas vai parar? Na gaveta. Seja por falta de recursos ou tempo, a maior parte delas cai no esquecimento. A organização e o planejamento têm potencial para levar sua produção a uma posição de destaque. Para entrarmos no passo a passo do storytelling, preciso que você entenda que as ideias são como um novelo de tricô. Está tudo ali, embolado, sem uma forma definida, e é o autor quem vai precisar dar conta de transformar seus recursos em alguma coisa. O autor é como o tricoteiro, responsável por unir os pontos e criar uma obra de arte. Nenhum tricoteiro começa antes de pensar no que vai fazer. Em primeiro lugar, ele pensa no que vai fazer, se vai ser uma toalha, um porta-copos, uma roupa. Seu objetivo estará alinhado com seus recursos, agulha, linha, tempo, etc. Ele pensará no destino desse objeto, se será para si ou dará para alguém. Isso ajudará a definir as cores, tons e agulhas que utilizará na trama. Aliás, a palavra trama se faz muito pertinente aqui, pois ela é o entrelaçamento dos fios. Do mesmo modo, o autor também precisa planejar uma trama e saber como encadear as ações da narrativa. Como isso se aplica na prática? Vamos ver. O autor, assim como o tricoteiro, precisa ter um objetivo bem definido. A verdade é que começamos a história pensando no fim. Temos de nos questionar: o que eu gostaria que o meu telespectador, ouvinte ou leitor sentisse ao final dessa história? Meu objetivo é fazer rir? Ensinar um valor, uma lição? Esse objetivo precisa estar alinhado com o público-alvo, a mídia, o formato da história, se vai ser um livro impresso, vídeo, página de um jornal, etc. E seus recursos, o tempo que o autor tem disponível, seu computador e sua conexão com a internet para fazer pesquisas e começar a escrever. Em A Filosofia da Composição, Poe explica que é importante pensar com antecedência no tamanho do texto. No caso de narrativas, o tamanho vai depender da mídia e do gênero da obra. A partir dessas informações, temos a base para começar a escrita da história. Os próximos elementos a serem estruturados são: personagens precisam ter alguma profundidade e serem verossímeis. Não sabe o que é verossímil? A palavra verossímil vem de verossimilhança. Ela é a coerência com a realidade. O personagem precisa nos despertar empatia. O público não precisa amar e concordar com tudo que esse personagem faz, mas sentir que as emoções desse personagem fazem sentido diante da personalidade e dos acontecimentos que a narração apresenta. Contexto: espaço, tempo, etc. Contexto é essencial para o enredo, interferindo diretamente nas ações dos personagens. Enredo e encadeamento de ações. Ações inesperadas surpreendem, mas não são essenciais para uma história ser boa. A coerência é a palavra-chave.
pois as ações precisam parecer naturais e não se apresentarem de forma conveniente para um determinado personagem chegar a um determinado lugar ou tomar determinada decisão. Um bom autor sempre se questiona o que o personagem X faria nessa situação. O enredo é composto dos seguintes elementos: expectativa. Ela pode estar presente no título, na apresentação do personagem ou até nas atitudes dos personagens no início da narrativa. É o elemento que atrai o espectador, leitor ou ouvinte e instiga seu interesse na obra. Conflito é a essência da narrativa. Além disso, uma história linear sem acontecimentos que apresentam algum conflito ou problemática não nos é atrativa. O acontecimento não precisa ser grande na perspectiva do senso comum, mas precisa ter significância para o personagem no contexto estabelecido na narrativa. Após o conflito, a narrativa se expande, gerando ações voltadas à resolução desse conflito. Clímax. O clímax é o ápice do enredo em que as ações que geram o conflito causam tensão no leitor. Esse elemento é mais presente em roteiros, contos e livros. Em romances de Natal, é quando o protagonista corre atrás de seu amor. Nos filmes de competição, é o desafio final, a última competição da trilha. Desfecho. Muitas pessoas chamam essa parte de conclusão, mas há muitos gêneros que não precisam de conclusão, como piada, por exemplo. Todavia, o desfecho traz uma ideia de encerramento, momento em que as ações do conflito caminham para suas consequências. Vamos resumir o que vimos sobre a elaboração da narrativa até agora? Em primeiro lugar, o autor precisa fazer seu planejamento e pensar no seu objetivo, público, mídia, gênero e recursos. Depois disso, ele pode começar a desenvolver os personagens. Posteriormente, ele vai tecer um enredo, que é composto de expectativa, conflito e desfecho. E aí, gostou do que aprendeu até agora? Espero que sim! Para quem quiser se aprofundar, aqui estão as referências. Continue acompanhando o canal do Grupo de Estudo de Educação à Distância do Centro Paula Souza. Até a próxima!